Irmãos, graça e paz. Amém? Vamos, nos assentar, porque, temos que agradecer a Deus por mais uma semana, Que Deus possa nos conceder uma semana abençoada e que, a graça de Deus esteja sobre todos nós. Vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir assim, o irmão Omires, que agradeça a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. É verdade, Senhor. Amém. Vou convidar, sim, a irmã Essiene para nos ajudar a cantar o hino 385. Vamos nós louvar a Deus, Que nós possamos louvar o Senhor com toda a força, com todo o vigor, pois o Senhor merece o nosso louvor. Irmãos, graça e paz, amém? Vamos estar louvando ao Senhor com bastante alegria. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênção por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, convosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado, amém, Jesus. Aleluias. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos.
exaltado seja nosso Deus e Pai. Amém, Jesus. Aleluia, santo teu nome, Senhor. Deus Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus Santo, Santo. Ainda de pés, eu vou assim pedir à irmã Tati que ore pelos irmãos que estão enfermos, como o irmão Rafael, né? O irmão Josival e outros irmãos aqui da nossa igreja, né? Que Deus possa ser o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Amém, Jesus. Ó Senhor, abençoe, Pai. Ó Senhor, cuida do teu servo, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. É verdade. É verdade. Amém. Podeis assentar os irmãos, né? Nós sabemos, né, que esse mês é o mês da família, né? O mês de maio. Então, eu vou ler um texto aqui falando de família, que fala famílias obedientes a Deus, né? Então, se nós, como família, tanto família igreja, né? Família de sangue, obedecermos a Deus, né? Seremos diferentes, seremos uma família abençoada. Uma ordem do Senhor enviada a Saul por meio de Samuel. Era necessário destruir completamente o povo amalequita. Essa ordem incluía a destruição de todos os bens dos amalequitas, mas Saul decidiu fazer as coisas do seu jeito, o que promoveu a ira do Senhor, né? Se nós não obedecermos, né, vem a ira do Senhor sobre a nossa família. Na condução de nossas famílias, também recebemos ordens do Criador. No entanto, em dados momentos, agimos à nossa maneira e obedecemos parcialmente. É possível perceber que muitos pais deixaram de ser líderes e provedores de suas casas, né? Então, às vezes, quando você, como pai, deixa de ser um líder de sua família, né? Às vezes tem alguém ali que passa a ser líder. Então, você, pai, você, mãe, tem que ser líder da sua casa. Há muitas mães deixando de lado o ensino da palavra de Deus.
aos que estão sob seus cuidados. Surpreendentemente, essa constatação se faz ao olhar atentamente o comportamento das famílias de dentro das igrejas. Assim como Saul, muitas famílias têm declarado com entusiasmo estarem seguindo diligentemente as orientações do Senhor, mas, infelizmente, não percebem o quanto estão desagradando a Deus. Que nossas famílias sigam o Senhor com obediência, tendo sempre como padrão as Escrituras, a fim de que nosso bom testemunho extrapole aos portões das nossas casas, né? Que nós possamos, nós como família, né, possamos ensinar os nossos filhos a obedecer ao Senhor, que nós possamos, pais, mães, que vocês possam ser líderes das suas casas, né? Não deixe seus filhos tomarem conta, que às vezes tem pais, né, que às vezes os seus filhos fazem algo e às vezes vocês como pais não cheguem até eles, né, para conversar e termina os seus filhos tomando conta dos seus lares. Que vocês pais, vocês mães, possam ser líderes dos seus lares. Que Deus possa nos abençoar, né? Neste mês e em outros meses também, né? Que Deus possa estar abençoando as nossas famílias, né? Neste momento, eu vou passar a oportunidade para o Ministério de Louvor. Queridos, graças e paz. Vamos louvar. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pés. Nosso ministério hoje está um pouco desfalcado, né? Mas, como eu sempre digo, eu não sou cantor, mas nós iremos conduzir a igreja em adoração. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos graças eu te dou, ó meu Senhor. Restaurou minha comunhão, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, para sempre. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Eleve suas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que o desejo de todos os dias eu quero ser primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor. Não quero que em mim se perca o desejo de vencer. Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te
quero ser primeira essência, jardim partido. Jardim partido. Amém, né? Que Deus possa nos abençoar, né? E abençoar esse ministério. Poder assentar os irmãos. Neste momento, eu quero, assim, estar agradecendo aos nossos visitantes. Ali nós temos 3 jovens ali na galeria e nós temos aqui um casal. E como a igreja diz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa estar, assim, abençoando a vida de vocês, né? Leane não é mais visitante, tem lá Rafa, não é mais visitante, né? Mas que vocês possam, assim, se sentir bem em nosso meio. Neste momento, eu quero dar uma oportunidade, assim, à MCM. Iremos cantar o hino 7 do cantor cristão. Amém. Amém? Amém. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens é sempre maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer.
céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Amém, né? Que Deus possa estar cada dia mais abençoando, né, a MCM dessa igreja. Em Salmo 127, a palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, e o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus ímpios à porta, né? Que Deus possa estar abençoando, né, e guardando o nosso lar. E essa cidade também. Neste momento, eu quero assim dar oportunidade ao irmão Omires, que irá louvar o Senhor. Graça e paz. Amém, não é? Antes do irmão tocar aí, tá? Eu tenho um hino para cantar, como é o mês do lar, não é? Então essa música cai diretamente aos nossos lares, né? E eu queria que os irmãos aprendessem o coro dessa música, que fala: com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Quem conhece esse? Conhece? Então, aqueles que conhecem, canta com todo vigor, mesmo assentados, tá bom? Para vocês não ficarem cansados, tá bom? Dá para acompanhar, irmão? Tá? Tudo é belo em derredor. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Paz e gozo conceder, amargura desfazer, e saúde promover. Vem o amor no lar, todos. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Ódio e mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa no jardim canta hinos para mim, dando a vida alegre fim, com amor no lar. Com amor,
amor no lar. Meu Jesus, ó, faz-me teu, dando amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Confiando eu depresei toda a carga aos pés do Rei, sempre amando a sua lei, com amor no lar, com amor, com amor. Não há dor, não há pesar, com amor no lar. Amém? Quem tá? Aí não tá. Pode soltar, irmão. Pode cantar comigo, tá? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É o exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimavam, se ouvia louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foi com os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar a beleza dos anjos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É o exemplo pra mim,
verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foi com os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Esperamos que essa igreja possa arder realmente o coração de cada um aqui, tá? Obrigado, irmão. Que Deus possa estar abençoando a vida do irmão Almires, né? Cada dia mais. Neste momento, vou convidar os irmãos assim para a entrega dos dízimos e oferta. Vamos cantar o hino 367. Vou convidar assim a irmã Essiene, né? Os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas se sintam à vontade. 367. Amém. Que alicerces tendes para construir uma casa firmes para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazer nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crês, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém, Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada irmão, né? Neste momento, vou pedir assim ao irmão Juraci, que é o nosso tesoureiro, né? Ele está ali, que ele ora agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas.
Amém. Neste momento, mais uma vez, assim eu convido o Ministério de Louvor. Irá louvar. Não consigo não, o violão deu uma desafinada. Os irmãos querem se colocar de pés? Quem tiver leve, quem tiver feliz, quem estiver grato ao Senhor por tudo que Ele tem concedido a nós e pela misericórdia dEle que se renova todos os dias. Nós estamos aqui para adorar aquele que é digno e nós estamos disponíveis para a obra do Senhor. Amém? Vamos cantar isso nessa noite? Eis-me aqui outra vez diante de ti. Meu clamor tu escutas e fazes cair. És fiel, Senhor, exiges palavras de amor. Ao sentir o teu toque, preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante. Meu clamor tu escutas e fazes cair. És fiel, Senhor, e dizes ao sentir no calor deste lugar, eu venho me derramar. Dizer que és formoso, me derramar, dizer que me derramar, dizer-te preciso,
me derramar, dizer tesourar, me Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. Senti a tua morte, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. E só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar Jesus, em tua presença, contemplamos tua face. Mas um dia tua morte trouxe e nos deu completo acesso. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. E só grande e te dá o louvor. Estamos nós só pra te adorar, e só pra te adorar, fazer teu nome e te dar o louvor que é. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, Senhor, estamos nós aqui. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta-me, transforma-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como um brilho no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, ora em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aplaude forte, Espírito Santo, em nome de Jesus. De louvor. Neste momento eu vou convidar assim a irmã ISN que fará os avisos da semana. Depois o irmão Ferreira. Amém. Mais uma vez, graça e paz. Só avisar, né, as irmãs da MCM, amanhã, nosso ciclo de oração será aqui na igreja. Então, nós estamos na semana, né, para a gente estar no ensaios da Semana em Foco. Os grupos estão se reunindo. Então, essa semana, amanhã nós estaremos aqui na igreja, às 19 horas. Né? Então, faremos o nosso ciclo de oração aqui. E logo após, teremos ensaios. Os grupos vão estar também se reunindo para estar ensaiando. Amém? Na terça-feira, o culto regular da igreja. Também encontro com os adolescentes. Na quarta, temos também encontro com a MCM e o Ministério Infantil também estará aqui. Na próxima semana, na próxima segunda, da manhã 8, dará início à Semana em Foco da MCM. Então, já convidamos, né, todos os amigos visitantes que estão conosco nessa noite para estarem aqui conosco, segunda, terça, quarta, dia 26, 27 e 28. No dia 26 será o Grupo Mãe. Estará conosco a irmã Elane, ali da Igreja Monte Sião, que está trazendo a reflexão. Na terça-feira, será o Grupo Plena. Estará conosco o pastor Cristiano, ali da Igreja Manancial, né? E é o presidente da ABJ, também estará aqui trazendo a mensagem. Na quarta-feira, será o Grupo Singular e o irmão Paulo Sérgio, que trará a mensagem também na quarta-feira. Não será uma semana assim, né? Então, a MCM vai estar assim em movimento. Já convidamos todos para estarem aqui conosco. Será a Semana em Foco. Cada grupo vai estar trabalhando com um tema separado. Tem um tema gerador, o tema geral da Semana em Foco, que é Anunciemos o Amor Gracioso. Mas cada grupo tem um tema específico de cada dia. E no domingo, dia 1º, estará conosco, eu esqueci o nome do pastor, mas ele é da Igreja Batista Betânia. Não é o pastor Linaldo, não. É um pastor de uma congregação da Igreja Batista Betânia, que trará a mensagem dia 1º de junho, que será o encerramento da Semana em Foco. Também estará trazendo a ceia, fazendo a ceia, né, para a igreja. E encerrando também o mês da família. Então, vai ser assim. Então, dia 1º, então, teremos a semana toda assim. Vamos estar orando, continuar orando pela igreja, continuar orando pelo ministério pastoral da igreja. Amém? Então, são esses. Lembrando os irmãos que é um desafio, não é só para a MCM. A tarefa da MCM, mas é um desafio para a igreja, que é a tarefa única dos grupos, que é a ação social. Então, durante esse mês, nós estamos arrecadando alimentos. Então, já estão contando com a colaboração de todos os amigos, todos os irmãos, mais de alguns amigos. A gente já contactou alguns amigos e já estão, assim, contribuindo. Então, os irmãos também se mobilizem. Amém? Então, não é só da MCM. A MCM é que está tomando a rédea do negócio, mas é um desafio para a igreja, para a gente estar durante esse mês, para a gente estar abençoando mais famílias, né, com as nossas cestas básicas esse mês. Amém? Então, que Deus continue abençoando rico poderosamente, e o irmão Ferreira vai estar, assim, dando continuidade aos avisos. Irmãos, graça e paz. Irmã Essênia já bem avisou, e esses dias em foco, a igreja nós vamos estar juntos. Mas o que eu tenho a falar aos irmãos aqui não é um aviso, mas sim uma palavra de motivação à igreja. Vimos que a igreja primitiva, ela viveu momentos, mas momentos especiais. E a gente precisa relembrar, quando o irmão cantou aqui, da coragem, o amor, né? E precisa ser,
né, irmã Isabel, lembrado de quando em vez, como foi que implantou a igreja, como a igreja, o que aconteceu naqueles dias, o que era que as pessoas pensavam e tinham em comum. O verso 44 de Atos 2 diz que todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja, nós estamos pedindo aos irmãos que orem pela sucessão pastoral. Há de vir um pastor para essa igreja, nós estamos ainda sem um pastor, mas nós precisamos nos comprometer com a igreja, independente de ter o pastor ou não. Ah, não vou para a igreja que está sem pastor. Então, a sua salvação está no pastor, não está em Cristo. Então, a gente precisa estar sabendo que o nosso compromisso de cristão precisa estar arraigado no nosso coração. Se assim não for, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, a gente precisa ter esse compromisso. MCM, homens, jovens, adolescentes. E este compromisso acontece a partir do momento que eu começo a pensar: que igreja eu faço parte? A igreja primitiva, em Atos, quando Pedro começa ali, iniciando uma igreja forte, uma igreja que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos, mas era uma igreja que exortava. Igreja que tinha tudo em comum, estavam juntos nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Então a gente precisa pensar a partir dos nossos pensamentos, o que é que eu estou fazendo em uma igreja? Não estou aqui jogando pedra em nenhum dos irmãos, talvez em mim também, mas às vezes a gente fica em casa simplesmente que eu acho que hoje vai chover. Eu acho que hoje minha cabeça vai estar doendo. Eu acho o achismo de muitos crentes, as pessoas deixam de vir à igreja. Eu acho que quem vai cantar hoje é a irmã Essiene, eu não gosto dela cantando. Eu acho que quem vai pregar hoje é a irmã Ferreira, Deus me livre. E aí começa a deixar de vir à igreja com os seus achismos. Então a gente precisa estar juntos, irmãos. Juntos. Independente, né? E a palavra diz, se você ler o verso 44 de Atos 2, 45, 46 e 47, e o 47 diz que todos os dias acrescentava, não era o pastor, não era Pedro, diz que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haveriam de ser salvos. Não era porque era Pedro, era Deus agindo na vida de um povo. Então a gente precisa, a partir daí, começar a pensar em uma igreja que foi implantada de forma leve, né? Às vezes nós estamos na nossa área de conforto, é tão gostoso ficar em casa uma hora dessa, o Flamengo está jogando, não sei nem se está perdendo, se está ganhando, era tão gostoso ficar em casa assistindo meu jogo do Flamengo, área de conforto. A partir daí eu começo a pensar, e a igreja? Eu deixo de vir, e a igreja, né? Quantos irmãos poderiam estar, mas às vezes a nossa área de conforto é tão gostosa que a gente deixa de vir à igreja. Então saia da tua área de conforto, faça o que fizeram a igreja primitiva. Quem está vindo à escola bíblica dominical está aprendendo como era que foi vivida os primeiros dias de Paulo depois da sua convenção. De perseguição, de dureza, de humilhação, de apontação, tantas coisas aconteceram na vida dele, mas ele não deixou de, nenhum momento, Paulo deixou de pregar o evangelho, saiu da sua área de conforto, a partir do momento que foi impactado naquele caminho a Damasco, mas ele viveu uma igreja que precisava ser vivida. E o primeiro ato missionário dele foi para um lugar que talvez, se não fosse pelo Espírito Santo, ele não iria. Ele foi para Roma, enfrentar os leões, enfrentar a dureza da incredulidade, da dureza de coração de homens, porque ali precisavam pregar o evangelho. E a gente precisa sair da nossa área de conforto, senão, meus irmãos, as igrejas vão estar cada dia mais
Os cultos de oração, bem poucos. Escola dominical, menos ainda. Os cultos da noite, vai ser no dia que der certo eu vou. E aí a gente sai, então, de estar anunciando o Evangelho. Então a gente precisa estar juntos. Ter singeleza de coração, ter unção de Deus, né? Às vezes nós só queremos bênção. Culto de oração a gente só vê pedidos. Mas para acontecer os pedidos é preciso que você esteja na brecha do Senhor. Como diz os pentecostais, esteja na brecha, senão seu pedido não vai ser atendido. Esteja na vontade de Deus. Deus quer bênção na tua vida. Deus é bênção todos os dias para você. Deus tem te abençoado de forma tão grande que você nem tem percebido. Então esteja, vamos, Igreja Batista de Lafayette, nós membros dessa igreja, vamos nos comprometer com os trabalhos da igreja. Comprometer com os cultos de oração, comprometer com a Semana em Foco. Às vezes, né, Semana em Foco, moleque está fazendo trabalho, eu vou lá, não. Meu irmão, esteja conosco. Deus tem uma bênção tão grande na tua vida, já te tirou, como diz lá em Pedro, 1 Pedro 2, te chamou das trevas para a luz, e você quer continuar ainda sem ver essa luz? Então Deus tem bênção na tua vida. Então os irmãos, vamos estar juntos, né, nos trabalhos da igreja, nos cultos da igreja, dos momentos, independente de que seja eu que esteja pregando, que seja a irmã Ciene, que seja o irmão Erlan, que seja a Cláudia, que seja a irmã Isabel, que seja, mas que seja Deus na tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, né? Que nós possamos viver sem desculpas. Nós ouvimos aqui algumas mensagens, né, há 15 dias atrás. Eu creio que alguns irmãos, né, aprenderam que nós possamos, a cada dia, viver sem desculpa. Que às vezes a gente dá desculpa em tudo. Como o irmão Ferreira, né? Eu não vou para a igreja porque está frio. Todo ano nós teremos inverno, né? E que você despertem, né? Desperta tu que dormes, né? Quero assim agradecer a oportunidade, agradecer a todos os irmãos, né? E que Deus possa estar assim dando uma semana abençoada a cada um de nós, né? Que Deus possa cuidar de cada irmão nesta semana. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vou pedir assim ao irmão Ferreira que ore, né? Pelo irmão que irá trazer a mensagem, que ele não fale dele, mas sim inspirado pelo Senhor. Amém. E nós vamos, igreja, a diretoria vai estar conversando com cada grupo e vamos estar orando, né? A gente precisa nos comprometer em todos os trabalhos da igreja. E já avisar aos adolescentes que a partir do próximo domingo eles vão estar sentados aqui embaixo. Eles não vão mais sentar lá em cima. Os visitantes fiquem à vontade, sentem nessa igreja onde vocês quiserem. Os bancos aqui na frente, na galeria. Agora, os adolescentes e jovens, a partir de domingo, não sentarão mais na galeria. Que o irmão Ferreira possa orar neste momento, agradecendo, né, pela primeira parte. Amém, Jesus. Amém. Assim eu passo a palavra ao irmão Aislan. Antes de passar, né, eu quero avisar assim, os irmãos que depois do culto nós temos uma cantina aí do lado, né, em prol do projeto Sacudindo a Memória. Amém. Queridos, graça e paz. Finja que você não me viu aqui ainda agora à noite. Graça e paz. Amém.
Peço os irmãos para abrirem as escrituras no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel. Amém? Os irmãos encontraram? Ouço folhas ainda. Enquanto isso, vamos louvar mais um lindo louvor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, sacrifício. A te entregar como oferta viva em teu. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim faz o que está em teu coração. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida pois que eu faz o que está em teu coração. E a cada dia estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E a cada dia eu quero estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém? Texto de Samuel, capítulo 1. Texto relata a história do profeta Samuel, desde o seu nascimento, e conta a história do seu parentesco e o milagre que foi feito na vida de Ana e do profeta Samuel, e que é uma lição
do que nós podemos chamar de oração, aprender a falar com Deus, aprender a pedir, aprender a esperar e confiar nele. Amém? O texto diz: ora, havia um certo homem de Ramataim, Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, e o filho de Eliú, o filho de Tou, filho de Zuf, um efrateu. E ele tinha 2 esposas. Pausa. Naquela época, naquela tradição, naquela comunidade, existia uma lei que permitia que o homem tivesse 2 esposas. Preste atenção. Naquela época, naquela comunidade, o homem tinha direito a possuir 2 esposas. Entenderam? Pronto. E o nome de um era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia à cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E os filhos de Eli, Onfi e Finéias, e os sacerdotes do Senhor estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas as porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre, e a sua adversária a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando subia à casa do Senhor, deste modo, ela provocava. Por isso chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que tu choras? E por que tu não comes? E por que aflige o teu coração e está em mistério? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana levantou após haverem comido em Siló, e depois dele haverem bebido. Ora, Eli, sacerdote, assentou num assento junto à coluna do templo do Senhor, e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esquecerás da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias de sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Querido Deus, nós estamos gratos, Senhor, por estarmos aqui. Que o Senhor conceda a nós um discernimento dessa palavra, que o teu Espírito Santo fale sobre os nossos corações nesse momento, que nós possamos abrir os nossos corações para a tua palavra, Pai. Que o Senhor fale através de mim e que primeiramente toque ao pregador e que nós possamos entender e viver dessa palavra. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para os mais velhos de templo, para os mais velhos de congregação, conhece a história de Ana e conhece a história de fé que Ana teve e seus detalhes. Quando o texto diz que Eucana possuía 2 maridos, 2 mulheres, pedi para o irmão para cessar um pouquinho esse retorno do som. O texto quer dizer que uma podia ter filhos, outra não. Penina podia ter filhos, Ana não podia ter filhos. E o texto relata que Penina a todo instante provocava Ana, Penina a todo instante confrontava Ana, porque o seu marido amava mais Ana. Todo ano ele subia ao monte de Siló para adorar e para sacrificar ao Senhor. E todo ano ele dava uma porção para cada esposa e para cada filho. Mas para Ana a porção era maior. E ainda assim, Penina confrontando Ana, não teve misericórdia da vida de Ana. Imagine a aflição. Na última semana nós comemoramos o Dia das Mães. E nós estamos no mês da família. E toda mãe sabe o valor que tem o seu filho. Só a mãe sentiu a dor de parto. E quem não teve, como Ana, desejava ter. Porque aquela adversária ficava o tempo todo perturbando Ana.
porque ela podia gerar filhos, e Ana não. E o texto relata que o seu marido gostava mais de Ana e dava porção maior para Ana. E ainda assim Ana não se contentava, porque o desejo do coração dela era ter um filho. E de preferência homem. Para os irmãos terem uma noção, naquela época, famílias que não possuíam filho, que eram estéril, não dava continuidade à sua geração. O seu nome parava ali. E era um constrangimento enorme para cada família. Quantas famílias nós conhecemos que tinham um sobrenome de valor, de alto padrão? Então, o constrangimento não era só por não conseguir gerar o filho e dar o filho ao seu marido, mas muito maior quando se pensa que a minha geração não vai continuar. Eu não consegui gerar um filho. Esse era o pensamento de Ana. E Penina o tempo todo castigando a serva de Deus, Ana. E ainda assim, o seu marido, sendo um exemplo de marido, dava a maior porção a Ana. Mas o texto relata que Ana chorou amargamente e teve uma dor de alma. Uma dor que era inexplicável. Uma dor sentimental que o seu marido não era capaz de entender. Eucana, seu marido, por mais milindres que fizera a Ana, não conseguia consolar. E o que é que Ana fez? Uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias. E que eu, por vezes, negligenciei, e eu acredito que os irmãos também vão se identificar. Quantas vezes nós abrimos mão de falar ao Senhor e entregar o desejo do nosso coração ao Senhor? Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele concede em bondade. Orar. Antes de tudo e depois de mais nada, nos lembrar de orar. Por vezes nós negligenciamos porque nós temos frases inconsequentes em dizer: eu não oro mais por fulano porque não tem mais jeito. Eu não falo mais, eu não oro mais porque não tem mais jeito. Às vezes a gente desiste, às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa para lá. Ou às vezes a gente fala assim: só me resta orar. A frase mais clichê do crente. Só me resta orar. Agora eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho mais atitude para mais nada. Só me resta orar. Mas a gente fala assim inconsequentemente e inocentemente porque nós perdemos a noção de que orar deve ser primordial em nossas vidas. Deve ser o primeiro passo. Primeiro eu oro, depois eu tomo uma atitude. Primeiro eu oro, depois eu decido. Primeiro eu oro, depois a gente conversa. Esse deve ser o pensamento do crente ao entender que a vida do crente só funciona através da oração. A fé sem obra é morta. E se nós perdemos a nossa comunicação com o nosso Deus? Fica pior ainda. Meus queridos, todos os dias que a gente deixa de orar, a gente se afasta um pouco mais de Deus. E não é Deus que se afasta da gente. Quanto mais perto você está de Deus, mais longe você fica do pecado. Amém? Quanto mais perto você está de Deus, mais distante você fica do pecado. E por vezes nós deixamos de orar porque nós já estamos aprofundados naquilo que nos enche o ego, naquilo que enche o coração e que nos satisfaz. Vícios, conversas paralelas, conversas inúteis, vícios em futebol, novela, seja lá o que for, nos afasta de Deus aos pouquinhos. E todos os dias, e todas as vezes que nós abdicamos de estar na presença de Deus, seja na nossa comunidade de fé, ou seja na nossa vida com Deus, em casa, em oração, nós estamos nos afastando de Deus todos os dias. O desejo de Ana era ter um filho. Qual é o desejo do seu coração? Aquilo que só você e Deus sabe.
E o texto continua relatando sobre a fala do seu marido, Eucana. Eucana pergunta a Ana: não sou eu mais valioso para ti do que 10 filhos? Aí Eucana toca num sentido que é incapaz de explicar. Eucana não supre as necessidades de Ana. Assim como o seu marido, a sua esposa, não vai suprir suas necessidades. Ana recorreu ao único e capaz de resolver o problema. Ao único que foi diretamente ao objetivo e resolveu. Mas o texto diz que foi anos e anos. Até que Ana orou e pediu ao Senhor: se lembrares de mim e não se esquecer da tua filha, da tua serva, dai-me um filho homem. E eu o apresentarei todos os dias da sua vida ao Senhor. Vocês têm noção quão pesada é essa fala? Quantos têm filho e quantos imaginam indo embora para o campo missionário, servir ao Senhor? Foi isso que Ana pediu. Deus, se o Senhor me der um filho, eu irei devolver. E ele o servirá o resto da sua vida. E quantas vezes, queridos, nós recebemos a bênção que pedimos a Deus? Oramos e recebemos. E depois a gente se esquece de Deus. Acontece. Acontece. Oramos, esperamos, recebemos. E a igreja pode esperar. A minha oração pode esperar. Meu tempo com Deus é negligenciado porque eu tenho coisa mais importante a fazer. Receber a bênção e não devolver ao Senhor é ser hipócrita e ser infiel. Receber a bênção e devolver ao Senhor não é o dízimo. É receber a bênção e ofertar ao Senhor com aquilo que Ele te deu. Seja como for. Com talento, com poderio financeiro, com o seu carro, com o seu casamento, com o que você recebeu do Senhor. Nós precisamos devolver, pouquinho a pouquinho. Ana pediu e o Senhor concedeu a Ana um filho. E esse filho chamava Samuel. O profeta Samuel. Quando Ana conseguiu ter o filho, e acredito que Penina ficou: meu Deus, como assim? Ela não podia ter filho. Mas o mundo reage assim, quando nós recebemos a bênção. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor restaura ventres, o Senhor restaura famílias, o Senhor restaura casamento, o Senhor restaura a nossa saúde, e o Senhor tem misericórdia das nossas vidas todos os dias. E nós negligenciamos uma oração. E nós, por vezes, esquecemos de devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele tem concedido a nós. Essa é uma dura realidade que eu trago para mim. E que confronte o coração dos irmãos nessa noite. Tudo que o Senhor tem concedido a nós precisa ser devolvido. Não receba a bênção e fique para você. Mais do que ser abençoado, é poder abençoar alguém. É dar daquilo que vai te fazer falta. Eu posso tirar minha camisa e doar para alguém, pode me fazer falta, mas eu dei daquilo que eu podia dar. Dar de si é dar com prazer, porque o Senhor nos deu mais do que o necessário. O Senhor responde às orações, e o mesmo Deus que respondeu a oração de Ana tem respondido orações hoje em dia e vai continuar respondendo, porque Ele é o Deus das causas irrecuperáveis. Meu querido, aquilo que o Senhor tem pedido, aquilo que você tem pedido ao Senhor em oração, aquilo que está em oculto, aquilo que os irmãos sabem, aquilo que a gente vai orando, nós acreditamos que nós iremos receber. Se nós formos contar
cada bênção concedida até esse ano, nós iremos passar a noite inteira aqui, porque todo mundo tem uma bênção para contar. E juntos em oração nós somos ainda mais fortes. Quando Ana se sentiu sozinha, ela subiu aquele monte e começou a orar com os que estavam ali. E quando ela devolveu o seu filho ao Senhor, ela sabia que ia doer, que ia ser sacrificial ver o seu filho ir embora, que ia fazer falta. Mas ela sabia, ela tinha convicção de que aquilo que ela recebeu, ela precisava devolver. Por mais que fosse por inteiro, ela precisava devolver. A fé de Ana é uma coisa linda, uma coisa que eu fico admirado. É inusitado esse contexto daquela época e naquele local. Essa lei de que o homem podia ter 2 mulheres, mas a palavra de Deus, ela não é vã. E todo o texto é útil e ensinável para os nossos corações. Mensagem guiada pelo Espírito Santo. Quando Ana orou, o Senhor ouviu. E o Senhor ouve a sua oração. O Senhor está de ouvidos atentos às nossas orações. Ele tem nos acompanhado de perto, independente do problema que você tem passado, independente da causa que você está sofrendo. Numa última mensagem aqui, eu citei um exemplo de uma conversa de que o que é que eu faço, o que é que eu preciso fazer para ter uma vida ministerial longeva, o que é que eu faço, o que eu preciso fazer para ter uma vida profissional longa, um casamento longo, uma vida duradoura, próspera. A resposta seria: para viver é só não morrer. Para ter uma vida ministerial longa é só não sair da igreja. Para construir uma vida próspera no casamento é só não separar. Mas nós sabemos que dentro desse contexto tem algo que é primordial: a oração. Entrega ao Senhor toda a sua aflição, toda a sua angústia e aquilo que você precisa de resposta, aquilo que você almeja um milagre. O mesmo Deus que fez milagre naquela época é o mesmo Deus que faz milagre hoje. Quantos milagres estão aqui nessa noite? Quantas vidas aqui é um milagre? Amém? Eu sou um milagre. Nós somos um milagre. E nós estamos de pé, pela permissão do Senhor, debaixo das orações dos nossos irmãos. E as orações que nos mantêm de pé. Eu sou grato a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida daqueles que oram continuamente por nós. E que vai continuar orando. Assim como Ana conseguiu a sua bênção, nós iremos conseguir, porque o Deus de promessa é fiel para cumprir. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nessa noite. Que o Senhor possa estar cada vez mais te abençoando e tendo misericórdia das nossas vidas, e que nós possamos entender que o que nós recebemos deve ser voltado ao Senhor. Tudo que nós precisamos é ter a convicção de que Deus responde às nossas orações. E que antes de mais nada, nós precisamos orar. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, durante a semana que vai acontecer, nada vai te abalar. Por mais que pessoas venham te confrontar, como Penina perturbou Ana o tempo todo, o seu coração vai estar confortado pela presença do Espírito Santo. O Espírito mais poderoso do mundo habita dentro de você. O Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você está munido e blindado pelo Espírito Santo. Ninguém te toca, ninguém te vence, ninguém te derruba. O milagre que você precisa pode não ser amanhã, pode não ser hoje, pode não acontecer, pode acontecer. Mas o Senhor sabe e Ele conhece de cada necessidade de cada coração. Não se preocupe e não pense que o Senhor te esqueceu. Não esqueceu. A bênção vai vir na hora certa, no momento certo, para as pessoas que esperam no Senhor, como Ana esperou e desfrutou daquela bênção
devolvendo ao Senhor. Que nós possamos entender e devolver nossas bênçãos, seja o seu carro, sua moto, seu talento, sua vida profissional, seu financeiro, devolva ao Senhor. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que servir as pessoas é servir a Deus. Não perca a oportunidade de abençoar vidas, seja como for. Não perca a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Você discipula através da bênção. Nós precisamos entender que nós precisamos doar de si mais do que nós precisamos receber. Porque nós já temos mais do que nós precisamos. Isso é fato. O Senhor providencia tudo e prepara o terreno em cada coração. Quando tiver oportunidade, faça. Não perca a oportunidade de vir à igreja. Eu costumo repetir sempre a frase de que igreja não é lugar para frequentar. É família para pertencer. Frase de C.S. Lewis. Família para pertencer. Eu sou grato a Deus pela família Igreja Batista de Lafayette Coutinho. Os queridos que nos visitam, Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Feliz demais de te ver aqui. Ver vocês e que o Senhor abençoe sua vida. Você visitante, você que está aqui, você que viajou e voltou e está aqui, você que visita sempre. Reflita na mensagem e na lição que Ana nos deu. Orar, esperar e confiar no Senhor. É a chave de tudo. Eu lembro que Clisen, nosso irmão africano, quando ele pregou aqui, ele falou, eu não sabia que esse era o segredo. É só orar. E ele responde. É assim que ele funciona. Eu achei engraçado o jeito que ele falou. É assim que ele funciona. É só orar, queridos. É só orar. Mas orar em espírito e em verdade. Entregar aquele sonho, aquele concurso, aquele trabalho, a família, os vizinhos. É só orar. E espero que nós iremos voltar aqui e festejar uns com os outros, nos alegrando junto, porque o milagre aconteceu. Amém? Queridos, eu queria anunciar a vocês uma coisinha, né, querido irmão Juraci? Queria anunciar a vocês que dia 22 de maio de 2025 é aniversário do nosso querido irmão João Vitor. É verdade, é aniversário dele. E o meu presente para ele é a minha vida que foi abençoada e a oração que foi respondida e o milagre que foi feito. E o Senhor nos abençoou. E nós iremos devolver a bênção ao Senhor. Amém? Dia 22 de maio de 2025, estarei me casando com a minha querida Renata da Paixão Santos Breve Oliveira. Que os irmãos estejam orando, continuando orando por nossas vidas. Sou muito grato aos irmãos que oraram sempre, os irmãos que acompanharam de perto e que abençoam nossas vidas, seja com a palavra de ânimo, com a oração, com a sua oferta para nossas vidas. Quem é da Igreja Batista sabe, conhece a irmã Renata. E eu sou muito grato a Deus pela vida dela, pela vida da Igreja Batista. E foi através da Igreja Batista que eu conheci a minha serva de Deus. E com ela irei me casar, dando continuidade ao ministério. Breve, se Deus nos abençoar, sendo um pastor batista, esposo, marido de Renata Paixão. Amém? Que os irmãos continuem orando. Lembro-me que foi aqui a primeira conversa, naquele intercâmbio com a IBNJ, Igreja Batista Nova Jerusalém, no dia 6 de agosto de 2023. Os irmãos lembram? Pois é. Não pude trazer ela essa noite porque certamente ela está na igreja dela fazendo o mesmo anúncio. Eu gostaria de ter notificado os irmãos na última terça-feira, mas por um problema de saúde estava um pouco com alergia forte. Ainda estou com a voz um pouco danificada. Peço aos irmãos pela
peço desculpa pela notícia urgente que foi. É um casamento apenas em cartório, tem uma pequena cerimônia, mas é curta. Temos um público, mas é curto, é família. E queria muito estender o convite a toda a igreja. Vai ser lá em Jaguaquara. Mas, infelizmente, nós teremos esse casamento reduzido, em cartório, com um público de no máximo 40 pessoas, entre família e amigos. Então, peço desculpas por não conseguir levar todo mundo. É numa quinta-feira à tarde, muitos estão trabalhando, né, mas o meu coração muito se alegra, né, em saber que os irmãos nos sustentou em oração, os irmãos nos manteve de pé aqui, abençoando, confrontando com palavras, conselhos e abraços, lágrimas que tivemos também. E desde então, eu agradeço muito a minha pequena igreja. Amo muito a minha igreja. Com todos os defeitos que tem, como todas as outras, aqui é a minha casa. Amém? Mas, a partir do próximo domingo, eu tenho uma segunda casa, que eu irei precisar atender também. A Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Também está com um pastor novo. Isso não quer dizer que eu irei, de imediato, sair da primeira Igreja Batista em Lafayette Coutinho. Estarei por aqui, volta e meia, né, irmã Giovana? Brincava com a irmã Giovana toda semana, eu dava tchau para ela. Mas não estarei com a frequência que tenho tido aqui. Por isso o motivo dos muitos louvores, viu? Os irmãos me perdoem. Mas sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos. E estarei ali no entroncamento de Jaguaquara. Quando passarem por lá, que eu estiver por lá, pode me ligar que a gente vai tomar um café. Mas durante a semana inteira estarei aqui em Lafayette Coutinho, trabalhando, né, nas queridas escolas do município. Estarei trabalhando, então estarei por aqui durante toda a semana. Mas culto sim, culto não, na PIB de Lafayette Coutinho. Até Deus nos aprovar e decidir o destino. Amém? Continue orando pela nossa igreja, continue orando pelo ministério pastoral da nossa igreja. Eu almejo muito e peço a Deus que venha uma família, que venha um ministério pastoral que sinta o poder de oração dessa igreja, para que nós possamos caminhar ainda mais, dando passos mais altos, evoluindo, tendo a nossa missão em fé, em prática, ainda mais forte. Tendo uma vida com Deus ainda mais forte. Tendo a oração como coisa primordial em nossas vidas. Então, eu espero em Deus e estarei aqui até essa chegada de um pastor e estou à disposição da igreja. Meu ministério de seminarista, o meu ministério continua. A nossa oração é para que Deus prepare o terreno, para que Deus conforte o meu coração daquilo que tem sido um perrengue, mas que os irmãos continuem orando por nossas vidas. Amém? Dia 22, se recorde de nós. Esteja orando por nós. E Renata, manda um abraço para essa igreja. Ela que gosta muito. Lembra de alguns dos irmãos que no final do culto foi lá, abraçou, deu um seja bem-vindo. Em breve nós traremos aqui, quem sabe, um culto de ação de graças, né? A bênção que recebemos, nós devemos devolver ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Peço os irmãos se coloquem de pé, vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou aos nossos corações. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, e tendo misericórdia de nossas vidas, que por vezes negligenciamos o contato com Deus, a nossa oração, a nossa vida com Deus. O Senhor sabe o quanto nós somos falhos, Pai. Não importa o status espiritual que temos, nós somos falhos e cada um tem seu déficit. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos abençoa para que nosso ministério possa crescer para glorificar o Teu santo nome. E que nós possamos ter uma fé
inspirada em a fé de Ana, Pai, que teve a sua vitória e que devolveu a bênção, Pai, como deve ser. Que o Senhor nos abençoe e que a nossa vida prospere, não para nos engrandecer, mas para louvar o Teu santo nome e devolver ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Nós cremos e esperamos no Deus que é um Deus de milagres, que é um Deus de promessa e que é um Deus provedor sobre as nossas vidas. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Que essa igreja tenha o compromisso em família de caminhar de mãos dadas, orando e esperando e confiando na bênção do Senhor. Nessas vidas que são milagres do Senhor, nós glorificamos o Teu nome por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada, por cada sobrenome, Senhor, que nós sabemos que não é nada o nosso sobrenome, mas o Senhor tem soprado fôlego de vida em cada coração, Pai. Restaura, Pai, a nossa saúde física, mental, espiritual, para que possamos estar aqui, Senhor, de pés, louvando e adorando o Teu santo nome. Abençoa cada um que está enfermo nesse momento. Toca nos corações, Pai, e concede o conforto da saúde mental e espiritual que o Senhor possa estar abençoando para que possam retornar a estar juntos conosco adorando o Senhor. Abençoa essa comunidade, abençoa cada cidadão lafaytense, Pai. Nós entregamos essa semana em Tuas mãos, que seja tudo conforme a Tua vontade. Nos abençoa, dá-nos uma semana de paz. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.